No vídeo de hoje a gente vai ver aqui a respeito do por que Chaves animado é tão bizarro. Bom, basicamente a gente vai ver aqui um pouquinho a respeito. O vídeo tem 8 minutos e, sinceramente, eu vou dizer um pouco do que eu acho do desenho do Chaves. Basicamente, é um desenho bom. A partir, né? Só que o porém é que a partir da terceira temporada algumas coisas são mudadas. Mas eu pretendo fazer um vídeo aí falando um pouco a respeito, né, do que eu acho também. Tem até um pessoal aqui que tá falando que, ó, esse desenho é bem criticado, porém, sinceramente, eu adorava. Por algum milagre eu consegui ver a primeira view, porque pela primeira vez o YouTube fez a recomendação no momento certo. Amo esse desenho, obrigado por falar sobre. Desculpe, man, mas eu tanquei a cara do... Oi, que isso? Correção de bugs e pequenas melhorias na jogabilidade. Novas atividades de férias, novos minigames. Mano, faz um vídeo de The Loud House e temos aqui, né? Eu amava na infância, só não gostava tanto nas temporadas em que não adaptavam os episódios clássicos. Mas também vejo que tentaram inovar e, olhando hoje em dia, era um bom desenho. Não incrível, mas bom o bastante para uma criança se divertir. Assim como eu me divertia assistindo na infância. O ruim é que lá no México... O helicóptero passando, velho, sério. Tá bom. O ruim é que lá no México a coisa não é assim. A série dos anos 70 está um tanto esquecidinha entre a geração mais recente. Vejo mais mexicanos comentando sobre esse desenho animado do Chaves do que a série original em live action. E fazendo coisas como hacks de jogos e animações usando os designs do desenho. Estamos aqui, né? Mas eu não vou poder ler, né? Então quem quiser dar uma pausa para poder ler, fique à vontade. Bom, eu até gosto das primeiras temporadas, o desenho me marcou muito, mas depois ficou maluco, foram para o Egito, espaço e tal, aí foi se perdendo. Mas eu não vou falar isso aqui, né, a gente vai ver um vídeo sobre a opinião da pessoa, do Vucoso, né, do que ele acha. Eu pretendo fazer um vídeo falando da minha opinião sobre o Chaves animado, do que eu acho. Bom, mas enfim... E antes de começarmos o react, eu quero pedir para vocês me darem uma forcinha, porque eu tô nas produções de Júlio Nicole, o spin-off Anais Rebote e as séries O Mundo de Manu, o All Júnior e Turma do Jean Marcelo Júnior, que são 5 produções que estão em ativa no momento. Então, quem puder me apoiar nessas produções, eu agradeço. Até porque eu tô tendo vários problemas pessoais aqui em casa. Pois é, eu não posso explicar muita coisa, mas também porque é muito pessoal, então não vou poder explicar muito aqui pra vocês. Mas me apoiem, porque essas produções podem ainda continuar em produção se vocês apoiarem e se inscreverem aqui, porque a cada dia vai tendo um novo inscrito e isso é muito bom. E também, uma outra coisa, é que o Mundo de Manu já vai ganhar o seu segundo episódio em breve. Exato. A série vai ter... A primeira temporada vai ter 26 episódios, mas vocês vão guardar em um vídeo, tá? Mas enfim, bom, vamos ver o vídeo aqui. Lembrando que esse vídeo não vai ter pausas, então, né, eu vou tentar comentar de uma certa maneira. Se você é brasileiro e tem entre 0 e 1000 anos, você inevitavelmente conhece o GOAT das séries. E eu não tô falando de Breaking Bad, Game of Thrones, Prison Break, na realidade eu tô falando de Chaves. Do vovô ao netinho, todos conhecem os atores e os personagens. Mas você, conhece a animação de Chaves? Sim, isso existe e essa ideia foi lançada em 2006. Antes de continuar, né, a respeito do comentário sobre, né, no México, que lá a série é bem esquecidinha por lá... Acontece que no Brasil mesmo, o Brasil ama muito mais Chaves do que, né, o próprio México, tirando o próprio desenho animado, é claro, né? Até porque o Brasil é o Brasil, né? Temos que levar em conta. Tinha como objetivo renovar a marca de Chaves para as seguintes gerações, além de facilitar a propagação dela para o resto do mundo. Com esses objetivos em mente, eles liberaram o Pix para iniciar um desenho do Chaves e da sua turma. Naquela época não
não tinha um Pix. Só tô pausando aqui só pra falar aqui. Naquela época não tinha um Pix. Só que por incrível que pareça, muitos se entristeceram por esse desenho ser a animação mais popular do México, porque do ponto de vista técnico e narrativo, ela é muito fraca. E além do mais, no fim, o desenho acaba sendo lembrado mais pelos memes do que de fato por ser o grande desenho da série do Chaves. Bom, explicado tudo isso, agora vamos ver como foi o processo e toda a linha do tempo desse desenho para entender como o Chaves animado acabou sendo jogado no lixo. Primeiro, vamos falar de dinheiro. Cada episódio dessa animação... E olha que eu não esqueci do desenho, não. O desenho, a primeira e a segunda temporada são legais. Só a partir da terceira que as coisas mudam, né? Chegou a custar aproximadamente $1.000. Sim, é um orçamento muito baixo, principalmente para um desenho que adapta uma obra tão grande como Chaves. A animação era mais baseada em uma ambientação em cenários 3D, enquanto os personagens eram produzidos de uma maneira menos complexa, como um desenho mais simples mesmo. Essa diferença acabou sendo muito problemática, porque os traços dos personagens ficaram muito feios no decorrer dos episódios. E a questão aqui não é simplicidade, porque o simples pode ser bom. Acontece que os personagens na real eram bem estranhos mesmo. Dessa maneira, você pensa que eles economizaram no principal, que é a caracterização, mas que eles liberaram o orçamento todo para a construção dos cenários. Ou seja, isso é uma tentativa clara de reduzir os custos onde não deveria, além de um desequilíbrio claro nessa divisão de custo. A equipe até acertou na tentativa de buscar uns visuais mais caricatos, porque é um apelo cômico legal para Chaves, mas o formato dos personagens era muito retangular, quadrado e reto, como se fosse poligonal. Obviamente existem desenhos que possuem personagens com esses formatos mais distorcidos, como Meninas Superpoderosas, Dudu e Edu e por aí vai. Mas nesses desenhos se gera uma identidade e autenticidade, a ponto de você se lembrar dos desenhos apenas de ver o traço. Só que no caso de Chaves, só é zoado mesmo. A fluidez e a personalidade do desenho são quase inexistentes. E a questão gráfica acaba sendo muito importante sim, porque ela é vital pra comédia e ela precisa ser muito bem feita. Se é um desenho, o traço tinha que ser lembrado pela sua qualidade e o quão marcante ele é. Mas cara, Chaves foi mais uma fábrica de meme do que outra coisa. Mas calma que isso pode piorar um pouco mais. Se o assunto é escrita, um desenho infantil deve ter a responsabilidade no que vai apresentar. Mas novamente esse não foi o caso. A criançada tem o riso muito fácil e se entretém muito fácil também. Então o maior foco e empenho da produção deveria ser a maneira com que o desenho seria animado. É óbvio que quando se vai produzir um desenho, a narrativa e o design tem que se complementar. É obrigatório isso acontecer. Os dois são o que dão forma a uma obra. Mas em Chaves o desenho isso não aconteceu. Tudo em relação à arte e o entretenimento são péssimos, e a comédia obviamente também não seria diferente. Vocês sabem bem que na obra original de Chaves tinha muitas lições sociais, políticas e morais, mas acontece que esse não é o caso do desenho. Quando o visual é tão precário, a tentativa de passar uma mensagem falha miseravelmente. E a título de comparação com outros estúdios de animação que se arriscaram em designs mais cartunescos e diferenciados, a gente pode falar da Animax, que é a grande rival em animação da Anima no México. A Anima, que produziu Chaves, buscou minimalismo, formas geométricas e desproporcionalidade, mas sem essência. A Animax também bebe da mesma fonte de formas desproporcionais, mas mesmo assim, os personagens se distinguem e possuem uma característica própria e destaque em todos os traços, mesmo que partam do mesmo estilo. A Animax também investiu muito em linguagem corporal nas suas obras e as expressões que dão mais naturalidade para algo que não é esteticamente nada natural. Só que na Anima, os designs não eram tão expressivos, o enredo era fraco e as primeiras temporadas são apenas adaptações do roteiro de Chaves, sem nenhuma história original. Obviamente que nisso daí eles tentaram adaptar os roteiros voltados para um público infanto-juvenil da década de 80 para um público infanto-juvenil dos anos 2000. Só que pareceu que nem isso a equipe de roteiro soube fazer. Plenamente, eles não fizeram história nenhuma que pudesse gerar uma identificação. Nem com o clássico apelo cômico contagiante do Chaves isso funcionou bem. E cara, se você parar pra pensar, não deveria ser mais fácil criar as histórias porque não há uma limitação e requisitos do que a série original demandava pra ser feita? Cara, pensa só, se você é produtor de uma série igual o Chaves original, o que você precisaria pra produzir um episódio? Ia precisar de atores, locação de cenário, uma equipe enorme de direção, mas quase tudo isso não é necessário pra produzir um desenho. Ou seja, uma vantagem e facilidade que foram muito mal aproveitadas por quem formou as narrativas, que conseguiu transformar o conto dos episódios de Chaves em histórias difíceis das crianças entenderem. Bom, e batendo naquela mesma tecla do começo do vídeo, a animação serviu apenas pra meme, em que centenas de cenas foram tiradas de contexto pra conseguir arrancar alguma risada do público, enquanto o ideal é que eles conquistassem uma essência que
a própria série original de Chaves tinha. Chaves não precisava de memes, porque Chaves era um ótimo meme. E por conta disso tudo, a animação acabou dando brecha para que qualquer quadro do desenho fosse tirado de contexto para ser mal interpretado. O desenho não foi atraente e não foi à toa. Ele caiu no esquecimento em todos os países que ele foi transmitido. Quando você se lembra da animação, aposto que você não consegue se recordar das histórias e o contexto real de cada episódio, mas sim apenas dos memes e que usaram as imagens daquele episódio. Isso é tão bizarro que se você trocar o diálogo de qualquer episódio, vai ver que não faz diferença nenhuma, o que já é muito diferente do que acontece com a série original do Chaves, que você até esquece que as crianças da vila na real são adultos atuando, e isso era o charme da série, tirar risada das situações mais bestas possíveis. Bom, e você sabia que em termos de animação, existe uma técnica baseada em deformar figuras em um desenho, mas de maneira bem pouco perceptível, porque é feito com muita rapidez e gera uma sensação muito grande de fluidez quando você tá vendo. Você já deve ter visto alguns frames zoados de Naruto, por exemplo, como o do Sasuke, do Pain, mas na verdade não são frames específicos. Você não vai reparar aquilo se você não olhar frame por frame do episódio, o que claramente não acontece com o desenho de Chaves. Você se acostuma tanto em ver os personagens tão apáticos e apagados que quando há uma tentativa de gerar fluidez, você fica totalmente chocado. E por incrível que pareça, esses momentos bizarros são dos pontos mais engraçados do desenho, mesmo que acabe sendo completamente sem querer. Por conta disso tudo, os memes vieram aos montes. A estupidez dessas partes geraram muitos vídeos de pessoas imitando as vozes dos personagens para narrar cada um desses memes. Dito isso, o desenho de Chaves pode bater no peito e falar com orgulho que ele foi uma enorme fábrica de memes, que por sua vez, obviamente, também saturaram e foram tão esquecidos quanto o desenho. No fim, fica claro que o desenho de Chaves não faz jus ao legado que ele tentou levar adiante. A série de Chaves possui décadas, mas sempre é lembrado por suas cenas boas e engraçadas. Já o desenho é como se fosse um surto coletivo, que respirou em alguns aparelhos por conta dos memes que fizeram. Então, por conta disso tudo, ela merece o selo vulcoso de desenho ruim. Bom, depois de saber e analisar tudo isso, ficou claro que apesar de tentarem renovar a marca do Chaves para as novas gerações, a animação não fez jus ao legado da série original. A lição que aprendemos com tudo isso é que por mais que seja legal modernizar uma obra clássica, o mais importante é manter a essência do que tornou ela especial. Até a data de hoje, a gente pode contar quantas cagadas empresas fizeram tentando usar a fanbase de uma obra antiga para fazer uma nova adaptação e fizeram uma grande bosta como aquele filme de Death Note. A animação de Chaves seguiu mais ou menos a mesma linha de produção, sendo mais um de muitos exemplos de fracassos por ideias mal executadas. Então, se você nunca assistiu esse desenho, fica a minha recomendação: não assista. Você realmente não quer estragar suas boas memórias que tem sobre Chaves. Mas apesar de tudo isso, eu gostaria de saber a opinião de vocês. É tão ruim assim como eu disse? Comenta aí. Sabendo que obras antigas também fracassaram feio, que tal você assistir um vídeo de por que um dos maiores desenhos de 2016 se tornou um dos mais odiados atualmente? Bom, e agora eu vou falar aqui, né, durante esse vídeo, muito legal do que o cara queria explicar e tudo, né? E eu respeito a opinião. Mas assim, o desenho do Chaves, ele não chega a ser ruim. Ele chega a ser bom. Chega a ser bom sim. A partir da primeira e a segunda temporada, já que o pessoal que é muito fã da série original, eu acho que vai gostar muito mais e sentir a nostalgia quando vê as histórias em forma de remake. Porque a primeira temporada, todos os 26 episódios da primeira temporada, é tudo composto em remakes de episódios. Agora, já a segunda temporada, a gente tem alguns remakes de episódios do seriado clássico. Só que a diferença é que a gente tem histórias originais. A partir da terceira temporada, já começou a dar uma decaída. Aí o Kiko sofre uma flanderização e tudo mais. Agora já a quarta, quinta, sexta e sétima temporada... Se eu contei errado aqui, não sei, né? Mas essas temporadas aí, eu não vou resumir muita coisa, já que tempinho, né? Porque a cada temporada que passava, a animação foi perdendo a qualidade, não sei o porquê. E também uma outra coisa que ele falou aqui é a respeito do estúdio, do Anima Studio lá do México. Na verdade, não foi a Anima Studio que escreveu os roteiros. Quem escreveu os roteiros, os scripts, os libretos, foi o próprio Grupo Chespirito. Não o Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito. É o Grupo Chespirito, que é a empresa que detém os direitos de Chaves e Chapolin. Então, não é o Roberto Gomes Bolanhos. Ele participava da produção do desenho, mas ele atuava como o redator final, pelo que eu entendi aí. Agora, já quem foi responsável pelos scripts
dos episódios originais foi os executivos do grupo Chespirito. Então, já tem uma outra coisa, né? Então, já é isso aí mesmo. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Lembrando que o Mundo de Manu, a primeira temporada vai ser composta de 26 episódios, né? Mas eles vão ter que sair com calma devido de outras produções e tudo mais. Mas, a partir das próximas temporadas, porque eu pretendo renovar a série assim, eu queria trazer, tipo, a primeira temporada vai ser, tipo, prequela. Aí depois vai se passar nos momentos lá da série Wall Jr. mesmo. Mas isso vai ficar para um vídeo aí, ou qualquer outra coisa assim. Mas enfim, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram. Então é isso, tchau e falou. Tchau.